pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouco diferente, eu vou falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui no canal antes, e esse assunto é ansiedade. Assim, parece que eu só tirei esse assunto do nada, né, pra falar, mas na verdade não é, eu vim falar com vocês baseado na minha experiência com esse transtorno. Eu acho que que hoje em dia, assim, por mais que muita gente, grande parte da população sofra com algum tipo de transtorno psicológico, tipo ansiedade, depressão e afins, ainda esse assunto é pouco discutido, sabe? Eu acho que ainda é um tabu, muita gente ainda taxa isso como coisa da nossa cabeça, falta do que fazer, falta de louça para lavar e não sei o quê. Só que não é por aí, obviamente, isso já é um pensamento muito ultrapassado, na verdade nunca deveria ter existido esse tipo de pensamento. E o meu objetivo aqui hoje é alertar mesmo, e talvez, não sei se alguns de vocês também passam pela mesma situação e tal, mas contar um pouco da minha história, como que eu descobri, como é que foi pra mim, né, ter ansiedade. E aí a gente vai discutindo, eu não sei se esse vídeo vai fazer muito sentido. Eu demorei muito para criar coragem para falar sobre isso aqui. E antes de mais nada, eu só tô falando aqui a minha experiência. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. Então, se você assim acha que você precisa de ajuda mesmo em relação a isso, procura um profissional, porque é muito importante. Então, vamos lá. Como é que eu descobri, né, que eu tinha ansiedade? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Desde criança, eu, assim, olhando para trás, consigo ver que eu era uma criança bem ansiosa. Teve algumas situações que eu me lembro, assim, até hoje, que provam que não era um comportamento muito normal, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu esqueci de fazer um para-casa, eu era uma aluna muito aplicada. Isso foi, tipo, na terceira, segunda série, não sei. E eu entrei em pânico, assim, quando eu cheguei na escola, porque eu não tinha feito o para-casa e o que ia acontecer, o que a professora ia falar. Enfim, eu fiquei desesperada com a situação, fiquei procurando coleguinhas para poder copiar, né? Porque a professora ia passar nas carteiras dando visto, e era uma situação que não é muito normal. Assim, uma criança, geralmente, se ela não fez o para-casa, tipo, tá, né, não fiz, vai fazer o quê? Mas pra mim já era o fim do mundo, assim, porque eu ficava pensando o que ia acontecer se a professora visse, enfim. E algumas situações tipo essa se passaram, teve algumas outras vezes, assim, que eu acabei esquecendo alguma coisa da escola e eu ficava muito nervosa. Aí eu cresci, né, e isso foi piorando um pouco. Eu sempre fui muito insegura, assim, em relação ao que eu sou capaz de fazer, ao que eu sou capaz de entregar. Então, para trabalho, isso foi um problema, assim, tipo, alguns anos atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos e tal, eu tava trabalhando, mas eu não gostava nada do que eu fazia. E todo mundo falava comigo assim, mas então por que você não manda um currículo? Vai procurar outra coisa. Mas eu tava travada, sabe? Porque na minha cabeça eu não era capaz, assim, eu não era boa no que eu fazia. Não tinha o menor motivo para as empresas me contratarem, então não fazia o menor sentido as empresas, sei lá, mandar currículo à toa, sabe? Ninguém ia me querer e isso me travou, assim. E foi aonde eu comecei a perceber que realmente tinha alguma coisa errada comigo, porque todo mundo virava pra mim e falava, mas é só você tomar uma atitude e fazer. Só que dentro de mim eu sabia que tinha alguma coisa me travando, sabe? Eu não conseguia explicar pra ninguém o que era e o porquê. E eu falava que eu achava que eu não era boa, só que, assim, eu sempre fui uma boa aluna e tal. Então todo mundo falava, não, mas é lógico que você não tem nada a ver. E aí, enfim, todo mundo obviamente tentava desfazer essa mentalidade que eu tinha, mas não funcionava pra mim. Então, nessa época, eu resolvi procurar um psicólogo. Antes disso, até eu era bem resistente com psicólogo. Eu falava que não tinha nada a ver. Eu nunca, sei lá, falar com algum estranho não ia resolver nenhum problema meu. Mas eu tava num ponto, assim, que eu tava bloqueada. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o que era. Fui pro psicólogo, odiei muito. Detestei a experiência, principalmente porque eu simplesmente peguei uma psicóloga qualquer que o plano cobria e fui e não pesquisei sobre linha, até porque eu não sabia que linha da psicologia que era boa pro que eu precisava, porque eu também não sabia o que eu precisava.
Então fui, eu sei que eu fiz, eu não sei direito o nome, mas era psicanálise de alguma coisa, mas era aquele método que você chega na sala do psicólogo, você fala, ele não fala quase nada e você continua falando. E isso me gerava uma ansiedade ainda pior, porque eu ficava assim, mas meu Deus, o que que eu vou falar quando eu chegar lá? Então eu sofria por antecedência, sabe? Porque quando eu ficava em silêncio eu me sentia meio idiota, assim, o que eu tô fazendo aqui sentada, não tenho nada pra falar. E como essa linha, né, que eu tava fazendo, a pessoa não interfere muito no que a gente tá falando, sei lá, às vezes eu me sentia, tipo, errada. O que que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver, eu não tenho o que falar, então eu não deveria estar aqui. Enfim, foi uma experiência que eu não curti, parei com essa psicóloga, não gostei. E outra coisa que é engraçada é que nessa mesma época eu comecei a sofrer uns taquicardia, sabe? Tipo, o coração disparava, pá, 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 pá. Do nada, assim. Às vezes eu tava trabalhando, não tava acontecendo nada, tava tudo normal e o coração disparava. Nessa época, eu cheguei a achar que eu tinha problema de coração. Eu fiz dois Holters 24 horas, que é aquele exame que eles colocam um aparelhinho para medir o seu batimento cardíaco durante 24 horas do seu dia. Você vai com ele, né, pra casa e tudo que você fizer, você faz com ele, porque a louca achava que tinha problema de coração. E eu, tipo, jurava, porque de repente o coração disparava e eu sentia aquela batida, assim, que parecia que ia sair do nada. Fiz os exames, fiz uma vez, não deu nada. Antes de sair do Brasil, fiz de novo, não deu nada. Obviamente eu não tinha problema de coração. Mas enfim, até então jamais tinha relacionado qualquer uma dessas coisas, esse sintoma, essa angústia, sabe? Eu ficava muito angustiada, assim, sem motivo muito específico, não era uma pessoa muito leve. Aí a gente resolveu ir pra Irlanda, achava que na Irlanda ia ser tudo diferente, porque eu não ia conhecer ninguém ia ter nenhuma expectativa em cima de mim, porque ninguém sabia se eu era boa aluna, se eu era boa profissional, enfim, achava que ir pra Irlanda ia resolver meu problema. E fui, né? Obviamente não resolveu nada, porque quando você tem esse tipo de problemas, assim, esse tipo de transtorno psicológico, tá tudo aqui dentro da sua cabeça. Inclusive externamente todo mundo acha que tá tudo perfeito. Então lá eu fui, inclusive eu acho que lá talvez tenha até piorado um pouquinho, porque a gente não tinha tantos amigos assim, eu ficava muito em casa, porque eu também não tinha muita coragem de procurar emprego lá, porque continuava a mesma coisa na minha cabeça. Enfim, fui pra Irlanda, não resolveu nada, daí a gente resolveu que eu tentaria fazer o IELTS para poder vir pro Canadá. E assim, gente, o inglês sempre foi um problema na minha vida. Eu sempre fiquei muito nervosa, eu achava que eu não ia aprender. Eu até falei isso naquele vídeo de 31 coisas sobre mim. E quando eu resolvi fazer o IELTS, essa ansiedade foi pro limite, assim. Eu comecei a ter muito sintoma físico, sabe? Eu tinha dor de barriga, eu ficava angustiada, mão suava, esse taquicardia o tempo inteiro. Eu lembro que, assim, como eu tinha muita vergonha de falar inglês, quando eu ia fazer aula com um professor pelo iTalk, sei lá, antes da aula minha mão suava, eu ficava nervosa, mas o que que eu vou falar, mas o que que eu vou fazer, e se eu não conseguir falar? Enfim, eu ficava muito nervosa e isso estava me incomodando muito. O Lucas fala até que eu falava inglês de madrugada, eu acho que eu não dormia direito também. E aí nessa época eu comecei a ver que realmente tinha alguma coisa estranha, porque você ficar nervoso com uma prova é ok, tipo, todo mundo pode ficar nervoso com uma prova, mas você ficar, tipo, perdendo a cabeça por conta de uma prova não faz o menor sentido. Você ter dor de barriga, você ficar nervoso, você ficar suando, é uma coisa exacerbada, sabe? Eu não sei explicar muito bem, não é uma ansiedade normal, não é aquela coisa, tô ansiosa porque eu tenho uma prova, não é isso, é uma coisa bem pior. Acho que só quem tem, assim, entende. E aí, nessa época, eu comecei a achar muito estranho. Eu comecei a pesquisar e foi quando eu comecei a ligar que todos esses sintomas, essas coisas que eu sentia até então, desde muito nova, tinha um nome, assim, parecia que tinha um nome. Eu comecei a dar um nome pra isso, sabe? Então, eu comecei a perceber que quando eu falava, tipo, sou ansiosa e tal, não era um sou ansiosa normal. Eu realmente estava com um problema de ansiedade.
E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu ainda tava nesse processo do IELTS, tava mal, tava a louca do IELTS, desesperada, tendo dor de barriga constante. Resolvi procurar um psiquiatra para confirmar, né, se realmente era um quadro de ansiedade, se aquilo era normal ou não. E ele me perguntou, obviamente ele fez todas as perguntas relacionadas ao assunto e tal, e diagnosticou que sim, que eu tava com transtorno de ansiedade. Mas enfim, foi aí que eu descobri que eu tinha o problema de ansiedade, e a partir daí eu comecei a tratar. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, durante a minha vida inteira eu fui assim, e eu não consegui, durante esse processo inteiro, ninguém que chegasse e falasse, sabe? Tudo isso que você sente parece ser um quadro de ansiedade, mas um quadro de ansiedade que não é normal, sabe? Igual esses exames que eu fiz do coração, se não dava nada, mas se mesmo assim eu tinha esse taquicardia, por que ninguém nunca falou que isso pode ser ansiedade, porque ter taquicardia, né, ter esses disparos no coração é um sintoma de ansiedade? Ninguém nunca falou isso comigo. E todo mundo via que eu sofria com prova e tal, mas as pessoas... Não é culpa de ninguém, obviamente não tô culpando ninguém, mas é uma coisa que, igual eu falei, não é muito discutida e não é muito conhecida também, né? Acho que a gente tem muita a tendência de ver doenças físicas, doenças que você consegue enxergar realmente, sei lá, se você quebrou um braço, se apareceu alguma coisa. Então, assim, se você tá sentindo algum sintoma mais aparente, todo mundo consegue dar mais atenção e tem mais conhecimento sobre isso, já te manda logo para um hospital e tal, para um médico para ver. Porém, esses problemas, esses distúrbios psicológicos não são visíveis. Sem contar que muitas vezes a gente não quer compartilhar. Tem muita gente que não gosta de compartilhar esses medos, se sente maluco. Eu já tive uma crise assim, mais recente, que eu achava que eu ia ficar completamente louca, assim, que não tinha mais solução, que eu não conseguia resolver todo esse problema que passava na minha cabeça. E eu pensava assim, gente, sério, eu vou parar num manicômio. Tipo, juro que eu pensei isso. Então, a ideia desse vídeo aqui hoje é, tipo, alertar pra isso. E se você tem esses tipos de sintomas, se você fica angustiado, se tem essa coisa do coração disparar, a mão suar, dor de cabeça, enfim, a ansiedade ela aparece diferente para cada tipo de pessoa, né? Cada um vai reagir de uma forma diferente. Mas é importante dar atenção para isso, sabe? Porque o problema é que ela começa devagarzinho, assim, e se você não trata, se você não detecta qual que é o motivo da sua ansiedade, sabe? O que é o gatilho da ansiedade, esse negócio começa a desenvolver, até chegar num ponto que ela te bloqueia, que foi o que estava acontecendo comigo lá. Eu não procurava emprego porque eu estava completamente bloqueada e não fazia o menor sentido. Tipo, se você vier com... Porque eu acho que eu tô bem confusa aqui, mas, por exemplo, a ansiedade, o que ela faz com você? Ela faz com que você raciocine os eventos de uma maneira diferente. Por exemplo, na minha cabeça eu não sou boa o suficiente, logo eu vou mandar o currículo, isso é um exemplo, tá? A empresa não vai gostar porque eu não sou boa o suficiente, tem milhões de pessoas melhores do que eu, e então eu não vou conseguir o emprego, então é melhor nem tentar. Porém, o raciocínio se a empresa está pedindo um profissional júnior, por exemplo, ela não quer um profissional sênior, ela quer um profissional júnior. Eu sou um profissional júnior. Logo, eu tenho chance sim, e eu consigo fazer as coisas, porque se você me pede para fazer alguma coisa, eu consigo entregar. Então, o pensamento ansioso, ele não tem esse raciocínio lógico, sabe? Então, é importante o tratamento da ansiedade para isso, para você detectar que é nesse ponto que o pensamento está errado e é nesse ponto que começa a gerar essa ansiedade. Então, o meu objetivo é esse, né? Eu não sei se vocês aí estão passando pela mesma situação, mas eu sei como é ruim sentir ansiedade desse jeito e principalmente para quem está vindo para o Canadá, é um processo muito longo, demorado. Quem é ansioso vai ficar já remoendo o que vai acontecer, porque às vezes a gente chega aqui como estudante, então a gente tem um tempo de estudo e depois desse tempo você já tem que conseguir o seu visto de trabalho ou o seu PR, e se você não consegue controlar esse sentimento, essa ansiedade, se você vem pra cá passar por essa situação, pensa bem, você vai chegar aqui e ao invés de aproveitar
o seu tempo de estudo, por exemplo, você já vai estar remoendo na sua cabeça o que vai acontecer lá na frente. E isso te impede de aproveitar o momento, sabe? E assim, eu passei por uma crise assim bem no meio do meu processo aqui até hoje, que não foi nada agradável e assim, eu acho que é uma coisa que muito provavelmente acontece com muita gente que vem pra cá. E assim, o bom no meu caso é que eu já sabia que eu tenho esse quadro, eu sabia que minha cabeça funciona assim, por sorte eu já tinha feito terapia no Brasil antes, eu já tinha tomado remédio antes, então eu já entendia mais ou menos o que estava acontecendo comigo, mas muita gente não sabe, né, porque não tem realmente conhecimento sobre isso. Então é isso, a mensagem que eu queria deixar hoje é para vocês não deixarem passar despercebido o sentimento, sabe? Todo sentimento ele é importante, se ele tá dentro de você é porque tem alguma coisa acontecendo, ele não é bobo. A pessoa que sofre de algum distúrbio psicológico, tipo ansiedade, depressão, não tem nada a ver com o que essa pessoa tem fisicamente, o que ela tem monetariamente, ou se ela tá rodeada de pessoas, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Muita gente fala que é falta de Deus, não sei o que. Eu acho que a religião e a fé, ela é muito importante nesse caso, pelo menos pra mim, faz toda a diferença. Porém, é importante entender que ansiedade, depressão e afins é um diagnóstico, enfim, é uma doença não só psicológica, não imaginária, mas que existem conexões neurais com que fazem com que isso aconteça, sabe? Não é simplesmente sentimento, tem a parte biológica mesmo, a parte do nosso corpo que não funciona corretamente, tanto é que os remédios para esse tipo de doença, eles agem no nosso sistema neurológico aqui, porque provavelmente tem alguma coisa funcionando errado. Então é importante, dê importância ao sentimento de vocês, dê importância ao que vocês, as reações que vocês têm diante das coisas que acontecem assim na vida. Se de repente você acha que fazer uma prova te deixa muito fora do seu normal, ou se procurar um emprego te deixa completamente fora do seu normal, ou se você acha, por exemplo, esse é outro sintoma de ansiedade, que tragédias vão acontecer o tempo inteiro, sabe? Eu tinha um dos meus problemas é tipo atender telefone. Eu odeio telefone porque eu sempre espero que tenha uma notícia ruim no telefone. É bobo assim pra quem ouve, mais pra mim não é bobo. E eu aprendi, depois de tratar e tal, hoje em dia eu tô num tratamento, eu tô num processo de aprendizado, aprender a lidar com isso. Eu já entendo que eu já consigo desfazer alguns pensamentos na minha cabeça, mas eu sei que é muito difícil isso, é muito difícil detectar. Eu não vou falar aqui hoje sobre o que eu faço para melhorar a minha ansiedade, talvez possa até falar sobre isso depois, mas é muito, muito, muito importante vocês saberem que qualquer coisa que eu falar aqui é minha experiência e nada disso aqui anula procurar um profissional, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Enfim, nada que vocês virem na internet anula a importância de um profissional para te ajudar nisso. Tipo, isso é muito importante mesmo. Eu vou em profissionais, eu vou nos médicos para eles me acompanharem, então não adianta vocês quererem só achar na internet, não é assim que funciona. Vá, por favor, se você sente que você precisa, se você tem algum desse tipo de problema, vá no médico. Então é isso, gente, a minha ideia hoje era só falar mesmo, assim, compartilhar um pouco disso, que eu acho muito importante e é uma coisa que eu gosto, sabe, de passar adiante desde quando eu descobri que todo esse sentimento que eu tinha desde nova tem um nome. Então todo mundo que me pergunta hoje em dia, eu não tenho vergonha de falar, eu explico que é ansiedade, eu explico que eu sou assim, que muita gente é assim, que isso tem tratamento, que isso não é um tabu, que é uma coisa que dá pra se tratar, sabe? Que não é imaginário, é uma coisa que existe. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo meio estranho assim, não é muito o normal aqui do canal. Eu espero ter ajudado alguém aí, se você tá assistindo e você, sei lá, compartilha desses sintomas e desses sentimentos, se você também acha que você sofre de ansiedade,
procura um médico, procura um psicólogo, que vai ajudar muito. Depois que a gente trata isso, a qualidade de vida melhora muito mais. E é isso, se vocês gostarem, me contem aqui nos comentários, me contem também as experiências de vocês, que eu vou gostar de ouvir, né, as histórias de vocês. E se vocês tiverem sugestões de vídeos nessa linha também, me fala aqui nos comentários que eu vou tentar falar mais sobre isso. A minha ideia é levar para o mundo mais conhecimento em relação a isso. E é isso aí. Fico por aqui, até a próxima.